Gente, como é bom voltar aqui. Sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. Começando trazendo uma informação importante do nosso querido Ministério Público. Quero abraçar a todos que estão no Ministério Público. Recebi um e-mail do Ministério Público me falando a respeito de uma denúncia gravíssima, de cunho grave, que eu vou abordar no nosso programa. Foram divulgadas imagens de médicos e a denúncia, o médico vai lá, bateu, voltou. Tem imagem aí do HGL? Se tiver imagem do HGL, eu quero colocar, porque, segundo consta nessa denúncia, tudo acontece lá, no nosso querido HGL, aquela grande estrutura que a gente tem questionado tanto ao longo dos anos, né? Como a gente falou a respeito de HGL. Pode abrir em tela cheia aí, que eu quero falar muito a respeito disso. Matias, tem preto daí? Então tá, é isso. Gente, o negócio é o seguinte, a denúncia fala a respeito de uma possibilidade. Então, quando eu venho para cá fazer jornalismo, eu gosto sempre de ficar atento nessa história da possibilidade. Pode ser sim, pode ser não. Sabe quando é que a gente vai saber se pode ser sim ou pode ser não? Se a gente pegar lá e ouvir os dois lados, mas ouvir atentamente com ouvidos apurados e olhos de lince. É isso aí que tem que acontecer. A emergência do nosso querido hospital, será que os médicos que aparecem lá, entrando, saindo, eles de fato estão cometendo esta atrocidade de assumir um compromisso com a sociedade e de repente descumprir esse compromisso? Eu quero saber disso hoje. Sabe quem vai estar comigo aqui daqui a pouquinho? O médico Dr. Cardia, que nunca se eximiu de falar sobre nada. Há algum tempo eu tenho entrevistado esse médico e ele nunca se eximiu de falar sobre nada. Será que ele vai falar comigo? Será que ele vai dizer assim, não, eu realmente fiz isso aí, né? Que estão dizendo que as imagens estão fazendo uma leitura da imagem. Será que ele vai dizer isso? Ou ele vai nos trazer o que de fato é? Então lembra da história de ser ou não? É isso que eu vou apurar. Eu recebi uma folha de todo tamanho lá do Ministério Público, relatando isso, né? Inclusive tem imagens. Agora, será que as imagens são da forma que se relatou até agora na imprensa? Essa é a minha preocupação e é por isso que eu quero ouvir os dois lados. O Ministério Público foi ouvido, né? Tem release e tudo, e agora eu quero ouvir o outro lado. Daqui a pouco, o médico Dr. Cardia estará aqui nesse estúdio e eu vou sabatiná-lo sobre isso, né? Nós queremos saber, será que é verdade? Será que é verdade tudo isso que estão ventilando na imprensa da forma, essa leitura sobre imagens que foram feitas por policiais? Então daqui a pouco nós vamos saber disso. E falo de violência também. Mais um homicídio registrado no bairro Aviso. Gente, o que acontece nesse bairro Aviso, hein? Alguém pode me explicar o que acontece? Claro que uma boa investigação é tudo para nós entendermos o que acontece. Alguém me disse que no bairro Aviso existem gangues e as gangues estão brigando. Eu perguntei isso para o delegado André Jareta, né? A minha edição está aqui na minha frente me ouvindo falar a respeito disso, e a resposta dele foi o seguinte, não tem esse alarde de gangues, não tem isso, mas existem desavenças. Será que nós estamos diante de mais uma desavença? Daqui a pouco nós vamos saber, hein? É assim que começamos então, fiquem conosco, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Antes de começar com a informação lá do bairro Aviso, já tem um monte de gente conversando comigo aí nas redes sociais, com a nossa edição, obviamente, não é? Eu estou aqui, a edição está ali e atendendo no Facebook, estamos ao vivo lá, para todo o estado do Espírito Santo e várias partes do país. Grande audiência esse Ronda, hein? Obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito dos comentários que saem lá. Agora, antes de entrar nessa questão do bairro Aviso, deixa eu mostrar mais uma vez o garoto Christopher.
né, esse garoto que me chamou muito a atenção, a situação dele. E na primeira vez que eu falei, pode abrir num plano cheio, porque a primeira vez que eu falei sobre esse garotinho aí, o Christopher, eu disse que eu me via na situação que os pais deles estão hoje. Os pais, gente, esse garoto tem 1 ano e 4 meses, fez uma cirurgia de hérnia, infelizmente ocorreram complicações, e aí ele perdeu visão, perdeu movimentos, o negócio está feio, né? E ele está tendo crises, está usando fraldas todo dia, né? Muitas fraldas por dia, e aí a família está pedindo para que haja doações. Os pais também estão precisando, inclusive, de ajuda financeira, né, de qualquer valor, porque há um gasto com locomoção, e é aqui que eu me vejo nessa mesma situação. Muita gente acompanhou meu drama há cerca de 2 anos atrás, e era mais ou menos isso aí. Eu conheço muito. O Christopher, ele está na UTI do Aparte Hospital, que fica em Vitória, e o estado dele é grave. Então, olha, se você está nos ouvindo, nos acompanhando, Facebook, de qualquer parte do planeta, hein? Eu quero trazer aqui alguns telefones de contato, inclusive vou pedir para a nossa edição colocar no Facebook, né? Divulgar também no WhatsApp os telefones que eu vou dar aqui agora. Ju Queiroz, ela atende nesse telefone aqui, ó, 999 16 9067. A Natália Locatelli, 99744 5790, e a Juliana Calmon, 99744 6651. Esse garoto aí, o Christopher, é filho do Fred Stronda e da Camila Calmon, que são moradores aqui da cidade de Linhares. Gente, vamos ajudar esse garoto. O estado é grave, a família acredita, e é claro que tem que acreditar. Força! Porque Deus é maior. Tá bom, gente? Então, vamos ajudar esse garoto aí. Vou falar do Bairro Aviso agora. Eu tenho imagens do Bairro Aviso. Eu quero dizer para a família desse rapaz que acabou sendo morto hoje de manhã, que nós juntos precisamos cobrar da polícia respostas rápidas, porque a gente já não aguenta mais esse negócio de falar de tantos homicídios aqui no Bairro Aviso. Tenho as informações, as imagens de lá, eu quero trazer. Hoje de manhã, a família deste rapaz que aparece na nossa imagem é o Elbert Vieira Santos, de 29 anos. Ele foi assassinado. De acordo com informações, ele estava na Avenida Paraná, onde iria retirar um carro para trabalhar. Aí começou a ser perseguido por 2 elementos que estavam de bicicleta. Lembra dos outros crimes lá do Bairro Aviso? Estava todo mundo de bicicleta também. Aí os caras fugiram. Gente, a mesma característica para os mesmos crimes. Tomara que isso tenha alguma explicação. E eu estou com a família dele, porque na verdade não interessa se o cara é ex-presidiário. Tem gente divulgando e diz, é ex-presidiário. E daí? É um ser humano, gente, que estava saindo para trabalhar. Se pagou pena, ele pagou. Né? Não tem esse negócio de ficar aqui, é ex-presidiário. Não. O nome dele é o Elber Vieira Santos, de 29 anos. Tomara que a polícia traga respostas. Isso aconteceu às 6h30 da manhã. Os moradores assustados aí no Bairro Aviso, com presença da polícia e a história de mais um crime registrado por lá. Tomara que traga. A polícia, inclusive, está pedindo para quem puder ajudar e tiver informações sobre possíveis matadores lá da Rua Paraná, no Bairro Aviso, tem que manter contato. 190 e 181. E não tem esse negócio de se identificar, não. Chegou para mim aqui que tem casos aí de policiais militares que estão pedindo a identificação de quem vai fazer denúncia. Eu não faria. Você está louco? Eu não faria. Não faça também. Você passa a informação. Ah, qual é a sua identificação? Olha, não tenho. Estou passando a informação. Diz a lei que basta a notícia do crime para a polícia poder agir. Então, se tem a notícia do crime, se tem informações importantes, que se faça assim. Mas o Elbert morreu hoje de manhã, aos 29 anos de idade, vítima dessa violência gigantesca que se abate no Bairro Aviso. É mais uma para o delegado André Jareta, competentíssimo esse delegado André Jareta para dar esse tipo de resposta. Gente, ó, a HGL vai ser destaque no próximo bloco aqui do nosso programa. Aí eu estou perguntando aqui, a notícia foi dada
com certa exaustão no dia de ontem. Imagem do HGL para mim. A pergunta que eu estou fazendo aqui é: será que a leitura das imagens que foram divulgadas são essas que estão sendo feitas de fato? Né? Os médicos estão entrando lá dentro desse hospital, HGL, e depois descumprindo a ética e a moral médica, saindo, deixando todo mundo à revelia mesmo? É uma denúncia que precisa ser muito bem explicada e apurada. Qual é a explicação disso? A parte número 1 é do Ministério Público e a acusação, que eu já estou trazendo aqui. Agora, daqui a pouco, pode voltar aqui para mim. Eu vou trazer a parte número 2. Eu vou ouvir médicos aqui nos estúdios do Honda. Você não pode perder. Então vamos conversar com o médico doutor José Cardia, porque eu tenho grande apreço e respeito. Tudo bem? Tudo bem. A recíproca é mais do que verdadeira. Isso aí, é um prazer te receber de estar aqui com você. Infelizmente, um assunto ruim. Relevante e ruim. Mas é importante para esclarecer a todos os telespectadores, né, desse teu programa, que realmente, além de ser líder de audiência, é um programa que você mostra as imagens e ela fica no âmago do teu telespectador. Parabéns. Isso é importante. Aliás, por falar nisso, deixa eu ler aqui logo no meu querido smartphone do programa Honda. Esse programa está bombando, me deram até um smartphone, olha só. A nota que chegou para mim do Ministério Público, assinada, olha só, atenciosamente, Assessoria de Comunicação, Ministério Público, diz assim: Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, abriu 7 procedimentos para apurar o eventual descumprimento da carga horária de médicos lotados no Hospital Geral de Linhares. Durante a apuração feita, pelo menos 29 médicos foram flagrados descumprindo carga horária pelo monitoramento realizado por policiais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Cada caso, no entanto, será analisado de acordo com suas peculiaridades. Dos 29 profissionais flagrados, 4 já foram processados pelo Ministério Público em uma ação civil pública por ato de improbidade, em razão dos prejuízos causados aos cofres públicos e aos serviços prestados ao município. E diante dos fatos, o Ministério Público requer que a remuneração e gratificações recebidas pelos médicos, além de multa, sejam destinadas a entidades públicas lesadas, o município de Linhares e o Estado do Espírito Santo. Fechou a nota, esse é o Ministério Público se posicionando. Agora o outro lado, claro, os médicos. E aí eu vou perguntar ao médico José Cardia o seguinte: ele concorda com a leitura das imagens que foram divulgadas, inclusive para a imprensa? Concorda com elas? A leitura é aquela ou há outra explicação? Aquela é uma leitura que o MP fez, eu não vou dizer intencionalmente, mas ele fez para agradar a não sei quem, mas é totalmente errônea a colocação que ele faz. Porque, de fato, Cardia, coloca a imagem lá do HGL para a gente continuar explicando. A imagem mostra alguém entrando e saindo, ponto. Isso. Ponto. Ótimo. Onde tem entrada, tem saída. Tem que ter, né? Porque senão o corpo bombeiro vai lá e fecha tudo. Mas aí o que acontece nisso? A denúncia diz que os médicos iam, assinavam o ponto e aí retornavam para seus afazeres outros que não eram ali. Então, a imagem mostrava isso. Mas o que de fato acontecia? Bem, eu vou tentar alinhavar. Vamos lá. Eu vou botar no meu caso. Porque falar coloca dos aí, outros, coloca aí. Cardia. Coloca no seu. Cardia é médico, especialista, urologista, que mexe com a parte genital, rim, bexiga. Nós só somos 2 médicos urologistas, 2, para atender todo a HGL. Então, se eu e o outro urologista fizermos 20 horas num dia e 20 horas no outro, 5 dias da semana não tem urologista. Então, se chegar um acidente urológico que chega toda hora,
não vai ter ninguém para atender. Então existe um sistema chamado sobreaviso, que é um sistema regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Sobreaviso. Sobreaviso. É uma coisa lícita. Sobreaviso é o quê? É o médico que ele fica à disposição caso precise. Caso precise. Então, Muito se precisar de mim de manhã, eu vou de manhã. Ah, precisou de manhã e de tarde, vou de manhã e de tarde. Ah, precisou de madrugada, eu vou de madrugada. Não precisou, não vou. É sobreaviso. É sobreaviso. É uma norma. Quem quiser, inclusive, entrar, como o seu programa aí, via internet, todo mundo. Tem um monte de gente nas redes sociais ali nos acompanhando. É só aproveitar na rede social, botar lá Conselho Federal de Medicina, sobreaviso, vai aparecer. Então, o que acontecia? O que acontece? Precisou, a gente vai lá. Mas tem um problema, o HGL. Problema de logística. O pronto-socorro, todo mundo conhece, ali Olha na aí, frente. nós estamos mostrando imagens. Você pode explicar, inclusive, com base na imagem. Atenção, edição. Tem o pronto-socorro, que é lá embaixo. Uhum. Normalmente nós vamos lá, estacionamos o carro, entra dentro do pronto-socorro, atende o paciente, mas lá embaixo não tem ponto. Lá embaixo não tem ponto. Então nós atendemos o paciente. Qual é a única maneira de dizer... Esse é o pronto-socorro. Esse é o pronto-socorro. Então, nós entramos ali dentro, atendemos o paciente, mas ali dentro não tem ponto, não. O ponto fica no segundo andar, onde você mostrou. Do outro lado, onde do eu outro mostrei. lado. Então vamos mostrar lá. Esse é o lado. Esse é o lado. Fica lá do outro lado, olha a rampa. Aí, fica do outro lado. O ponto fica aí. Fica em cima. Então o que acontece? Nós atendemos o paciente, normalmente saímos, pegamos o nosso carro, damos a volta. Sai do pronto-socorro, dá a volta e vem parar aqui. Ponto. Isso. Aí bate o ponto e vai embora. Por que bate o ponto e vai embora? Porque a única maneira que tem de eu dizer para a direção, eu estive aqui e atendi um paciente. Eu já ia te perguntar isso, mas eu vou ter que interromper. Vamos para o próximo bloco. Eu ia perguntar essa questão do ponto. Como é que vocês confirmam que estiveram lá? Fiquei aqui nessa dúvida. Edição, vamos dar uma paradinha aqui? Vamos para o intervalo de comerciais. Daqui a pouco eu vou continuar aqui com o Cardi, porque essa história precisa ficar bem esclarecida. Combinado assim? Combinado. Então daqui a pouco de volta com Ronda. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O médico José Cardi está falando sobre aquela história, né, levantada através de imagens da Polícia Militar, que mostra médicos entrando dentro do hospital HGL e saindo. Aí eu perguntei para ele, a leitura é aquela mesmo, né, que estão fazendo aí na imprensa? Não sei se a imprensa está lendo direito, né, mas eu fiz talvez uma outra aqui. Cardi, nós estávamos falando a respeito de ponto. Então, nós mostramos os lados do HGL e Cardi lembra a questão da logística. Tem uma logística ali que precisa ser observada. E aí muitos argumentos acabam caindo, porque se você entra, coloca a imagem lá para mim, se você entra no pronto-socorro, aí você sai do pronto-socorro, seguramente foram filmados. Naquela que você sai, já foram filmados. Aí você roda, dá essa volta toda, porque quem conhece o HGL sabe disso, que a parte a parte principal, que eu chamaria assim, está lá do outro lado. Lá em cima, no segundo andar. E, aliás, não teve filmagem lá do outro lado, só teve filmagem daí. Como é que você analisa isso? Eu estou lendo errado? O interessante está muito certo, porque você está fazendo a coisa correta. O que é interessante é que você atende... Olha os lados aí, a nossa imagem está mostrando os lados, prestem atenção. Você atende lá embaixo, se você sair do pronto-socorro para vir bater o ponto no segundo andar, você tem de andar uma distância, subir uma rampa, então é muito mais prático. Essa rampa. Isso, muito mais. A rampa interna, nós temos uma rampa interna imensa, que ela chega a fazer um Z. Então, se você atende o doente, entra dentro do carro, dá a volta com o carro e bate o ponto. O pessoal que estava filmando, só filmou onde é o ponto. Ele não filmou a gente trabalhando, não. Então, para quem olha aquela imagem vê, poxa, o doutor Cardi, o doutor X, o doutor Y, entraram, bateram o ponto e foram embora. Mas batemos o ponto para dizer, eu estive aqui e fomos embora, fazer outras coisas, aguardando uma nova chamada. Em linhas gerais, se tem paciente, vocês de sobreaviso têm que atender. Nós vamos lá.
E eu quero deixar bem claro à população, muito bem claro, só existem 2 urologistas para atender os 7 dias da semana. Nós somos autorizados. Quando o MP falou que não tem autorização, se não tem autorização da prefeitura, de quem quer que seja, não é o meu problema. Eu tenho por escrito, o documento dos últimos 10, 12 anos das direções do hospital, que eu sou médico de sobreaviso, eu tenho esse documento. Então eles não podem alegar que nós não temos. Deixa eu explicar para a sociedade, então, que o Ministério Público está se baseando na falta de autorização municipal para que os médicos eles atuem nessa formalidade do sobreaviso. Mas existe uma determinação que vem de cima. O Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta o sobreaviso. Tudo que nós fazemos é uma coisa autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Se a prefeitura tem, se não tem alguma lei, mas a direção do hospital nos deu documento, nós temos documento dos últimos 3 ou 4 prefeitos que passou, dizendo, doutor Cardia é médico de sobreaviso, eu tenho isso. E eu não entendo uma coisa, quando o Ministério Público nos intimou, eu entreguei isso para o Ministério Público. E mesmo assim, ele quer processar a gente. Para a gente fechar, que eu vou ter que finalizar o Ronda, infelizmente, né, gente? Às vezes, tem gente que está me falando o seguinte, o Jardel e Ricardo, na edição, que o Ronda deveria ter 1 hora. O povo está sem juízo, mas às vezes eu concordo com eles. Acaba muito rápido. Você concorda com a divulgação dessas imagens? Elas foram... eu vou te dar o direito de falar sobre isso, que as imagens tem o senhor lá. O senhor concorda com isso? As imagens foram facciosas, foram feitas, as imagens publicadas de uma maneira querendo transformar os médicos em monstros, os médicos em corruptos, os médicos em safados, quando, na realidade, o problema do HGL não são os médicos, não. O problema do HGL é um problema estrutural que já vem há muito tempo. Então, a gente vê a boa vontade do atual secretário querer resolver, a gente vê essas boas vontades, mas o problema do HGL não são os médicos. Nós, médicos de sobreaviso, comparecemos, nós, médicos de sobreaviso, vamos lá quando chamados, quando acionados. Eu só lamento que no nosso país, quanto mais você trabalha, mais desvalorizado você é. Só tem valor aqueles que roubam, aqueles que fazem falcatruas, aqueles que precisam bajular a chefia ou aqueles que querem aparecer para serem promovidos. Então, eu lamento muito, junto à população, o que houve com esses noticiários todos. Porque, na realidade, todos os médicos que dão sobreaviso, inclusive eu, comparecem, trabalham e, por coincidência, rapaz, ontem, quando saiu a notícia na televisão, num telejornal, eu estava operando. Ah, meu Deus. Um traumatismo de bolso. Você tomou um susto, eu vou ter que fechar o programa. O cara me aborda isso agora. Não, eu estava operando um paciente do HGL que tinha sofrido um traumatismo. Eu levei do HGL para o Rio Doce para operar lá, porque o Hospital Rio Doce não tem convênio para urologia com a prefeitura. Todos os casos que eu opero do HGL... Você levou por sua conta e risco? Conta e risco. Olha aí. Hoje eu já tive no HGL. Para a gente fechar, então, como é que foi hoje o senhor no HGL? O senhor trabalhou de sobreaviso do mesmo jeito? Foi lá, a rotina é a mesma coisa. Atendi 5 pacientes e o pessoal que está me vendo, que estava lá no HGL, que está no HGL... De repente tem alguém te filmando lá. Exato. Então, sabe disso, atendi 5 pessoas. Hoje? Hoje, 5. E desses 5, vou sair daqui agora para operar 2. Então está trabalhando? Lá no Hospital Rio Doce. Vou levar para lá para operar. Estou trabalhando, estou à disposição da Justiça, estou à disposição de vocês. E eu queria só agradecer uma coisa. Você pela oportunidade, a minha família, minha esposa, filhos, enteados, que têm me dado e estão me dando todo o apoio que nessas horas a gente necessita. É necessário, é importante. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao seu público pelo carinho que tem demonstrado
com cardia. Muito bem. Obrigado. Gente, vou ter que fechar o programa, então é isso. Eu fiz uma leitura, democraticamente, viu? Não estou falando mal de quem fez outra leitura, mas os casos precisam ser devidamente apurados. Olha, um grande abraço, nós voltaremos com o programa Ronda, nessa versão TV, na próxima segunda-feira. Eu te aguardo, eu vou estar aqui esperando por você. Até lá, tchau, tchau.